Cuidados, pessoal. Quais são os cuidados que a gente deve ter ao conduzir advertências? Em caso de atrasos recorrentes, por exemplo, é recomendável que o funcionário receba ao menos 3 advertências antes de ser suspenso do trabalho. Então, eu te dei aí 5 motivos na qual o supervisor ele pode aplicar uma advertência verbal ou por escrita, e existem alguns motivos que você pode dar mais de uma advertência verbal, dar mais de uma advertência por escrito, se for o caso, depende da política da empresa. Agora, existem alguns motivos que nem tanto, pela gravidade. Então, no caso de atrasos recorrentes, que é o exemplo que a gente está dando nesses slides, é recomendável que você dê ao funcionário, que você aplique ao funcionário pelo menos 3 advertências. Então, quando eu era supervisor, eu costumava, nesse tipo de problema, dar 2 advertências verbais, ou seja, tentava conversar 2 vezes, entender as razões, e se mesmo assim o funcionário mantivesse aquele comportamento, tendo atrasos ainda frequentes, aí eu partia para a terceira, que seria a advertência por escrito. Então essa era a minha regra, 2 advertências verbais e 1 por escrito, e a partir daí a suspensão. Mas tendo realmente muito cuidado, tentando entender as razões pelo qual aquele funcionário está passando, se está passando por alguma razão que eu, como supervisor, junto à empresa, podemos ajudar ele a resolver. Então nunca se esqueça desse detalhe e se esforce para que realmente a coisa seja resolvida sem maiores problemas, sem que caminhe inclusive por uma advertência por escrito ou por uma suspensão, e muito menos por uma justa causa. Só depois disso, ou seja, só depois de 3 advertências, no caso de atrasos recorrentes, os outros tipos de advertência você precisa realmente avaliar e consultar as políticas internas. Caso o problema persista, é que a empresa pode demiti-lo. Então, somente depois de 2 advertências verbais, advertência por escrito, suspensão, aí pode realmente demitir, que é uma medida corretiva mais grave. Com isso em mente, é interessante dizer que a advertência no trabalho é um instrumento importante para que a empresa não tenha problemas legais. Então, essa sequência de advertências, partindo por advertência verbal, eu já falei no mínimo 2 vezes, mas advertência por escrito, depois uma suspensão, depois, se for o caso, uma demissão. Esse instrumento é super importante, que mostra para a justiça, se for o caso, e para o funcionário que você tentou recuperar, que você tentou fazer a correção disciplinar, mas infelizmente por algum motivo não foi possível por parte do funcionário, mas que você se esforçou nessa trajetória. Isso porque o uso desse recurso mostra que o empregador tentou disciplinar seu funcionário antes de suspendê-lo e demiti-lo por justa causa. Eu acabei de explicar. Algo que evita contestações ou a ocorrência de um processo trabalhista. Então esse histórico ele precisa ser muito bem elaborado, ser muito bem trabalhado, para que realmente, depois de todo esse processo, 2 advertências verbais, uma advertência por escrito, suspensão, e realmente se tiver que demitir o funcionário, espero que esteja realmente muito claro, muito transparente, para que, se for o caso, a empresa recorra dessas evidências para uma possível ação judicial, tá? Do trabalhador contra a empresa. Então tá aqui os cuidados que você tem que ter quando você conduz uma advertência.